Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para celebrar mais um culto ao Senhor, um culto que a Ele é devido. E vamos fazer isso com alegria, com espontaneidade, dizer que Ele merece nosso culto, nossa adoração. Nós ainda estamos nesse tempo de pandemia, fazendo isso de maneira virtual, mas a partir aqui do nosso templo e esperando no Senhor que esse tempo se abrevie e que nós voltemos todos para cultuar esse nosso Deus, esse nosso bendito Senhor. Vamos começar então a cultuar nosso Deus lendo o Salmo 33. O Salmo 33 é um salmo de louvor ao Criador e Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cântico na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da sua bondade, da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele junta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar da sua grande força, e ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no templo da fome conservar-lhe a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Que salmo, né? Eu queria repetir esses dois últimos versículos. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Vamos cantar um cântico do nosso inário em louvor ao Senhor, inário Novo Cântico. Há canções belíssimas do nosso inário, e a gente vai cantar este salmo, este cântico que tem por título Deus seja louvado. Seja louvado Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obras, sempre
em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Canta e não cesse o seu louvor, que todos seja exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado o Deus supremo, Deus revelado em Israel. Vamos fazer uma leitura agora de confissão. Nosso texto será Evangelho de Mateus, capítulo 12. Vamos fazer essa leitura para a gente estar com a nossa vida de confissão em dias diante do Senhor. Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 12. Vamos ler dos versículos 33 a 37. Mateus 12, de 33 a 37. Diz assim a palavra do Senhor: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do seu mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Palavra do Senhor. O próprio Jesus aqui nos adverte, queridos, de que quando nós emitimos nossas opiniões, quando nós falamos, nós deixamos exalar o que está no nosso interior, no nosso coração, o que há de bom ou o que há de ruim. Precisamos então vigiar, precisamos pedir a Deus que nos oriente para que saia sempre da nossa boca e das nossas atitudes coisas boas que nos conduzam em coerência para aquilo que foi o nosso chamado. Vamos cantar um cântico de confissão, cântico 74, sinceridade. Senhor, Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita o pecador. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou,
amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Pedimos que o Senhor nos conduza neste culto que te prestamos, neste dia do Senhor, neste domingo, dia dedicado a ti. Mas também pedimos, rogamos perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Que o Senhor encontre em nós um caminho que te agrade. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra frívola, nenhuma palavra, Senhor, perdida, nenhuma palavra torpe, nenhuma atitude que seja contradizente com o Evangelho que o Senhor nos chamou a viver, Pai. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos conduza pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, que possamos, Senhor, Te honrar com nossas atitudes, com o nosso palavreado, com a nossa vida como um todo. Nos perdoa quando nós não conseguimos fazer isso. Nos dê Tua graça, Senhor. Nos dê o Teu poder para termos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar algumas canções, queridos. Uma canção de gratidão. Não tenho palavras. Vamos cantar, dizer isso para o Senhor Jesus. Não tenho palavras para agradecer. Tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade, nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou. Vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade, nunca me deixes esquecer tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Preciso de ti, descanso em ti. Nada posso fazer, nunca me deixe esquecer tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade, nunca me deixes esquecer tudo que tenho, tudo que sou, vier a ser, vem de ti, Senhor. Amém. Que
nossa gratidão seja sempre voltada, né, ao Senhor Jesus mesmo. Adoramos. Adoramos aquele que venceu. Adoramos aquele que venceu. Adoramos aquele que venceu. Adoramos, pois amamos aquele que venceu. Pois não há pecado culpado maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nesta terra que não possa perdoar. Nem cadeia, nem prisões que não possa perdoar. Adoramos aquele que venceu. Adoramos, pois amamos a Cristo vencedor. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando
cantar a última canção. Nós cantamos ela domingo, vamos repetir essa noite. Dos montes corre para o mar, cantarei teu amor. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Os montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor, cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor, cantarei teu amor pra sempre. Amém. Vamos agora refletir na palavra do Senhor. Vamos ler e vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos investindo, esse tempo nas cartas que Pedro escreveu, chamadas cartas da esperança, como nós sempre temos lembrado. E hoje quinta-feira a gente falou no primeiro parágrafo do capítulo 3º, falamos na quinta-feira do primeiro versículo até o versículo 7, e hoje nós vamos meditar no versículo 8 a 12 da primeira epístola de Pedro, capítulo 3º. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a sua vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Um texto bem parecido com aquele que nós lemos na confissão, quanto às palavras frívolas, palavras torpes, elas devem ser evitadas por nós.
E aqui falando sobre mais do que palavras, sobre a própria atitude, como no outro texto também. O texto da confissão diz que o fruto, a árvore se revela pelo fruto. Então o que nós falamos, o que nós fazemos são frutos daquilo que nós somos. Certo repórter, isso não sei se foi maquiado, produzido para ser assim, porque terminou transformando-se em algo cômico, mas uma repórter perguntou a um senhor de 93 anos de idade qual era o segredo para chegar, 103 anos de idade, qual era o segredo para chegar aos 100 anos de idade. E ele respondeu: o segredo é não morrer. Evidentemente a Bíblia tem receitas melhores, mais elaboradas do que essa, mas essa foi uma boa resposta, né? O segredo para se viver tanto é não morrer no caminho. Neste parágrafo, Pedro trata das relações eclesiais, da relação que a gente tem na vida de igreja, na comunidade do Senhor, na confraria dos chamados. Ele fala também sobre relações fraternais que nós temos com irmãos, amigos, parentes, familiares, trabalho, o trato que a gente deve ter um com o outro. Ele faz uma citação do Salmo 34, quando você vai para o versículo 10 até o 12, é uma citação pura do versículo de um salmo de Davi, o Salmo 34. Nessa ocasião, Davi se finge de louco para escapar da morte diante de Abimeleque, mas do versículo 12 a 16 ele dá um banho de sabedoria, mesmo naquela circunstância. E esta é uma citação, queridos, hoje de manhã a gente falou sobre a Bíblia, né? Essa é uma citação da Tonaque. A Tonaque era a Bíblia toda do Velho Testamento. A Torá era o Pentateuco. Torá eram os primeiros 5 livros de Moisés. Mas a Tonaque é o conjunto, é lei, escritos e históricos. Torá, Naviim, Ketubim, era o Velho Testamento como um todo. E é uma citação porque já está nos Salmos. E Pedro, hebreu como era, judeu como era, faz uma citação direta para o livro dos Salmos, autenticando a veracidade e a importância da palavra de Deus para a vida de qualquer seguidor de Jesus. Ou seja, toda a Bíblia tem conselhos sábios, úteis, para que seja ensino para a nossa caminhada. E é por isso que o texto nos propõe algo sublime que eu queria propor como tema nesta noite: a boa maneira de viver. A boa maneira de viver. Porque a gente pode apenas existir ou pode ter uma vida de qualidade aos pés do Senhor. Depende do quanto a Bíblia tem influência em nós, de quanto temos de Deus em nós. Eu queria ver com você nesta noite 3 receitas para a boa maneira de viver. A primeira receita para se ter uma boa maneira de viver é investir na relacionalidade. Versículo 8 e 9 fala sobre isso, investir na relacionalidade. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. A ideia é buscar a unidade, mesmo na diversidade. Nós somos diferentes. Em qualquer sociedade que vivamos, nós temos diferenças. Mas a despeito dessas diferenças, Pedro diz que a gente deve buscar viver como um povo só. Viver como se a gente pensasse da mesma maneira, em uniformidade. A gente tivesse unidade, visão única para o caminho a ser trilhado. Ele fala também que a gente não deveria retaliar. O cristão não deve retaliar, não deve buscar a vingança, não deve se aplicar a nenhuma vingança. Pelo contrário, ele deve abençoar ao invés de retaliar. Ele diz: olha, não pague mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênçãos. Esse é o comportamento para quem quer ter uma vida boa, investir na relacionalidade. Lembro do outro texto do Velho Testamento, né? A palavra branda desvia o furor. Então, ao invés de esbravejar, ao invés de atacar, de contra-atacar, de retaliar, que a gente tenha a palavra de bênção.
e a gente ter consciência, uma consciência forte de que a gente é chamado para isso. É a segunda vez que Pedro diz isso aqui neste livro, não é? Ele já tinha falado antes, foi para isso que vocês foram chamados, e agora de novo ele diz, foi para isso, se referindo a um salmo, citando um salmo, para isso mesmo vocês foram, aliás, antes de referir-se ao salmo, né? Para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Quando ele vai falar de obediência, no versículo 19, ele diz isso também, que a gente foi chamado para isso. E assim queridos, nós temos uma vocação de abençoarmos e não de amaldiçoarmos. Nós fomos chamados exatamente para isso, para vivermos em relacionalidade, para vivermos bem. E para viver bem precisamos aprender a viver uns com os outros, a nos relacionar, a investirmos na relacionalidade. Mas a segunda receita que Pedro nos dá para vivermos essa boa maneira, de viver, para termos essa boa maneira de viver, é evitar a malignidade. Aqui ele já está assim citando o Salmo 34, versículo 10 e 11. Ele diz: aquele que ama a vida, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os lábios falem palavras enganosas, afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-los. O que Pedro está propondo aqui é que a gente guarde a língua, que a gente não trate do mal com o palavreado, com a palavra, com a conversação, com o que a gente fala, com o que a gente diz. A malignidade está também nas palavras. E Tiago vai dizer que a língua é como um fogo, ela põe a perder grandes coisas. Portanto, o ensino é: não fale o que é mal. Evite a malignidade dos lábios, da língua. Não fale mal. Não fale o que é mal. Depois ele vai falar sobre a prática. Não apenas a malignidade pode estar na nossa fala, na nossa conversa, mas também na nossa prática. Por isso que ele diz: não faça o que é mal. Ele lembra do Salmo e ele diz: olhe, não apenas refreie a língua do mal, de palavras torpes e enganosas, mas afaste-se do mal. Sabe, fuja do que é mal. Teve aparência de malignidade, teve cheiro, cor, sabe, pareceu ser mal, corra, afaste-se, evite, não pratique o que é mal. E diametralmente oposto a isso, ele diz: olhe, pratique o que é bom, o que é bem, e pense pelo que é bom, pela paz. E pense por aquilo que, ao invés de falar mal um do outro, ao invés de promover dissensões, aplique-se à paz, porque a paz promove o bem. A paz tem a ver com as coisas do bem que o Senhor quer para cada um de nós. Então, a primeira receita, investir na relacionalidade. A segunda receita, evitar a malignidade. A terceira receita que Pedro nos dá para esta boa maneira de viver é lembrar do quão atento é Deus. Lembrar do quão atento é Deus. Às vezes a gente pensa que Deus é esquecido, que Deus tem amnésia, que Deus é um velho bonachão, mas Ele não é assim. Ele é sério. Ele quer que sua igreja tenha ética, que seu povo tenha ética, compromisso. E a gente tem que lembrar que Ele é um Deus atento, que os seus olhos estão sobre todos nós. O versículo 12 diz assim, ainda uma citação do Salmo: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Evidentemente aqui Pedro está citando um salmo, e como um salmo é poesia, há figuras de linguagem aqui está sendo usado a antropomorfia, é atribuir a Deus forma humana, porque você lembra quando a gente estudou o ser de Deus, a gente disse que Deus é espírito, e como sendo espírito ele não tem corpo, membros ou paixões. Deus não tem olhos, não é? Deus não tem ouvidos, Deus não tem rosto, porque Ele é espírito. Mas para que a gente possa assimilar
A poesia hebraica faz essa figura de linguagem e usa antropopatismo, atribuir a Deus formas humanas, como também usa antropomorfismo, como usa antropopatismo, atribuir a Deus sentimentos humanos. Deus é espírito, não tem corpo, membros ou paixão. Ele não tem nossas paixões, nossos sentimentos. Mas a gente atribui sentimento a ele. Arrependimento, Deus não se arrepende. Mas a gente diz que ele se arrependeu de fazer o homem, está lá escrito. Isso é uma antropopatia, para que a gente assimile o que Deus quer. Aqui se usa a antropomorfia, os olhos do Senhor. A ideia é que o Senhor está atento ao que nós fazemos. Essa é a ideia. Que seja lá o que a gente fizer, Ele está atento. Lembre-se que nos seus atributos Ele é onipresente. Ele está em todo e qualquer lugar, em todos os tempos onde houver a sua criação. Então tudo que façamos, tudo que fizermos, Ele está atento, Ele vê. Ele também está atento quando diz seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, é que Ele está atento ao que falamos, ao que pedimos. Ele está atento sobretudo à nossa oração. Nós não balbuciamos palavras ao vento, palavras perdidas. Ele está atento ao nosso clamor. Ele ouve quando nós clamamos. Ele está desejoso em nos responder. Ele se alegra em nos responder, diz outros textos. E Ele tem prazer em acudir, em salvar, em resguardar, em restaurar o seu povo. E o Senhor abençoa o bem. Ele diz assim: olha, o rosto do Senhor é contra os que fazem, os que praticam o mal, mas os olhos do Senhor repousam sobre os justos. O Senhor, Ele é a favor do que é bom. O Senhor abençoa aquilo que é bom, aquilo que representa o bem, e Ele rejeita tudo aquilo que representa o que é mal. Portanto, devemos nos afastar do mal, seja lá qual é a face que isso tiver, a face do mal, que a gente rejeite, que a gente diga não, que a gente se afaste, porque o Senhor vira o rosto. Ele está contra quem faz o mal, mas Ele está atento, os seus olhos repousam, Ele está cuidando, essa é a ideia. Ele está com atenção cuidadora com aqueles que fazem bem, porque, como nós lemos no texto de confissão, pelos frutos conhecereis a árvore. Quem faz o bem é porque é bom, quem faz o mal é porque é mal. Foi o texto que nós lemos, o próprio Jesus falando, registrado por Mateus. Portanto, nos apeguemos a toda obra do bem. Essas são as receitas que Pedro nos dá para uma vida, para a boa maneira de viver. Quer viver bem? Quer ter uma vida boa? Invista na relacionalidade, evite a malignidade e lembre do quão atento Deus é. Não pense que as coisas passam batido, não. Deus é atento, Ele está atento a todas as coisas. Certa ocasião, um cliente foi ao seu médico, seu neurologista, estava com muitas dores, se deflagrando nele processos adoecedores, angustiantes e que se somatizaram em dores no corpo. E o médico disse assim para ele: você precisa viver bem. Viver bem. Essa é a receita, viver bem. Sabe, é claro que ele prescreveu medicação, mas ele disse: viva bem, evite o rancor, evite a ira, evite o controverso, viva bem, busque o bom da vida. O médico era cristão. Viver bem. A proposta de Pedro é que a gente pode viver bem, né? Ele lembrando o Salmo 34, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem palavras enganosas, afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. É assim, queridos, que a nossa vida pode ser melhor, pode ter uma melhor qualidade. Podemos usufruir melhor da vida quando buscamos o que é bom, o que é bem, o que a palavra de Deus nos instrui para algo que é bom para a nossa vida.
Que Deus nos abençoe, que possamos descobrir a boa maneira de viver, buscar essa boa maneira de viver ancorado na palavra de Deus, para agradá-lo, para servi-lo e também para usufruir. Afinal de contas, diz o nosso breve catecismo, na sua primeira pergunta, que o fim principal, a finalidade principal do homem é glorificar a Deus, mas também ter prazer nele para sempre, gozá-lo para sempre, viver essa vida boa que o Senhor quis que a gente. Isso não quer dizer que a gente não vai ter desafios, tristezas, agruras, não, mas que a despeito de tudo isso, a vida que se descortina diante de nós é uma vida boa, a vida que o Senhor nos deu. Que a gente diga como salmista: este é o dia que o Senhor nos deu. Todos os dias a gente tem essa consciência que o Senhor nos presenteou com um novo dia, com a graça dele renovada a cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos cantar mais um canto para a gente concluir nossa reunião, porque o culto nunca acaba, né? Mas nossa reunião ao nosso Deus, um cântico 400, é uma oração por proteção. Vamos cantar? Grande Deus, em paz agora, despedimos-nos, Senhor. Grande Deus, em paz agora, despedimos-nos, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargura. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, nós gememos pela tua redenção. E teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Vamos orar? Deus bendito, como nós cantamos agora, nós rogamos que o Senhor reine em cada coração, Deus. Cada coração destes que fazem o teu povo, cada coração destes que ouviram a tua palavra, Deus. Que o Senhor dê a cada um a oportunidade pela tua palavra, que é fiel, de terem uma vida boa, seguindo os ditames da Escritura Sagrada. Senhor, nos dá uma semana de paz, uma semana de bênçãos, ó Deus, e nesse tempo de pandemia, rogamos que o Senhor nos dê proteção, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor seja doce companhia do teu povo. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, nosso eterno Pai Celestial, que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Obrigado por cada um que estiveram conosco, estão conosco, cada um onde chegar esta transmissão deste culto. Que Deus possa abençoar muito a sua casa, a sua família, a sua vida, não é? E que nós nos encontremos nesses dias aí para continuar a adoração ao Senhor. Terça-feira nós temos aquela visitação pastoral virtual às 20 horas. Quinta-feira às 20 horas também, lá de casa, nós temos a nossa reunião virtual de oração,
Nós nos encontramos lá. Domingo, às 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Então, Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Espalhe. Você pode compartilhar esse vídeo depois de assistido, mandar para um amigo. É uma maneira de evangelizar, uma maneira de consolar, uma maneira de abençoar alguém. Você gosta de alguém, ama alguém, compartilhe isso que você ouviu, que você recebeu da parte de Deus. Deus abençoe você, um grande abraço e até terça-feira, se Deus assim permitir.